Foi. Deixa eu compartilhar minha tela. Dá um alô pra mim, se vocês estão vendo minha tela. Maravilha, maravilha, maravilha. Moçadinha, espero que vocês tenham almoçado bem, domingo. Putz, tudo fechado de novo, galera. Vocês acreditam nisso? Tava firme na minha academia, levantando 5 quilos de cada lado no supino. Vou ter que parar tudo, acredita? É, gente, não é fácil. Não é fácil. Quando não chegar essa vacina, não tem o que fazer, galerinha. Mas vamos lá, vamos ter fé que para que melhore as coisas aí, né? Enfim, espero que vocês tenham almoçado, tomado aquele cafezinho. Vamos continuar aqui. Moçadinha, o que eu preparei para esse segundo horário nosso aqui é o seguinte. Para essa nossa atividade aí é o seguinte. Eu coloquei os papéis do Scrum, né? Que são as responsabilidades, vamos dizer assim, são as pessoas, são os envolvidos no processo de desenvolvimento de software. E aí, vale a pena ressaltar o seguinte, tá? Esses que eu destaquei aqui, que eu fiz questão de colocar aqui, são do Scrum, mas existem outros, mas não estão relacionados com o Scrum, entende? Então, na literatura, né, se a gente olhar na literatura, são esses aí que são os ditos. Mas enfim, no dia a dia você acaba ouvindo outros nomes, mas são extensões que eles colocam na metodologia ágil, que é mais ampla, né? E aqui, como eu estou mirando um pouquinho mais no framework Scrum, acho interessante a gente falar desses caras. Tenho que pedir, a Erika não está aqui, né? Mas a Erika me corrigiu em alguns pontos ali na primeira aula. Eu acho sensacional, tá? Eu acho que é por aí mesmo a gente evolui. Sobre a diferença do Scrum Master pro Project Manager, tá? Eu, eu acabei falando um pouquinho ali, acabei causando um pouco de confusão na minha fala, mas é por causa da minha vivência, né? Então, quando chegar lá na parte do Project Manager, quando eu falar, eu vou ressaltar realmente a minha experiência e aí eu vou falar um pouco do meu ponto de vista. Lógico que ainda eu tenho mestrado, não tenho doutorado. Comecei a fazer algumas disciplinas do doutorado, mas acho que no momento da minha vida não cabe ainda fazer o doutorado. E dizem que quando a gente vira doutor, a gente tem mais propriedade para discutir, argumentar e por aí vai, né? Embora eu acho que não, acho que a gente tem essa, essa virtude ou essa possibilidade em qualquer momento, né? Mas quanto mais você estuda, mais poder, vamos dizer assim, você tem. E tem algumas coisas assim do Scrum que eu visualizo no dia a dia que é falácia, tá? Vou falar bem assim, na minha opinião. É muito mais falácia do que realidade. É muito mais literatura do que a gente enxerga no dia a dia. Então eu vou colocar, obviamente que eu vou colocar o meu ponto de vista, assim como vocês podem colocar o ponto de vista de vocês, e a gente gera uma discussão. E isso é legal, né? Em cima daquilo que é discutido, a gente consegue tirar as conclusões. E isso, no meio acadêmico, é importantíssimo. Né? Como eu digo, eu não sou dono da verdade. E muito do que eu apresento aqui na literatura é plausível de discussão e que a gente evolua o tema. Essa que é a ideia, isso que é bacana. Então vamos lá, galera. Um dos principais papéis aí do Scrum, dentro da metodologia ágil aí, é o Scrum Master. Né? O Scrum Master, ele é a pessoa responsável, é apenas uma do time, tá? Por garantir que todos estejam aderentes ao processo, sigam as suas regras, participem das suas cerimônias e usem seus artefatos corretamente, tá? Então, o Scrum Master, ele vai ser o cara que vai definir, olha, se vai definir não, o cara que vai ver se está todo mundo aderente, se está todo mundo chegando, todo mundo fazendo o que tem que fazer.
beleza? Por isso que eu falei ali no primeiro horário do contrato social, porque aderentes ao processo, tá, que processo? Porque se a gente falar do Scrum, o Scrum é um processo gigantesco, tem um monte de tarefas para fazer, um monte de práticas que a gente pode fazer, tá? Quando a gente coloca o contrato social, a gente está delimitando as práticas que fazem sentido pro nosso processo de desenvolvimento, ou seja, o Scrum ele pode ser adaptado à nossa realidade. Por isso que o contrato social é importante, porque a partir do contrato social, o Scrum Master vai olhar aquilo e vai dizer, opa, estas são as regras. Então todo mundo tem que estar aderente, todo mundo tem que participar disso, para que realmente o processo siga de uma maneira harmoniosa, né? E que todo mundo se sinta feliz em trabalhar. A ideia principal é essa. Lógico que a gente tem que entregar um produto de valor para o cliente, né? Mas a tendência de entregar o produto de valor para o cliente com uma equipe harmoniosa, com uma equipe que todo mundo está motivado a trabalhar, é muito maior do que com uma equipe que não está motivada, é fato. Então, o papel do Scrum Master, né, é esse, né? É fazer com que todo mundo realmente se sinta bem, se sinta acolhido no processo de desenvolvimento de software, tá? Ele é quem ensina, educa e corrige, tá? Então ele que vai ser o cara ali que, pô, se tiver alguma dúvida com relação ao processo, alguma dúvida com relação ao Scrum, por aí vai, o Scrum Master é o cara, ele é o guide, é como se fosse o Wise Man lá, né? Ele que vai ser o responsável por dizer tudo que tem que usar no projeto, tá? É quem puxa a melhoria contínua e ajuda a blindar o time dos demais stakeholders da empresa, que também devem entender o seu papel. Então, eu gosto de dizer muito assim, vamos lá, a gente faz lá uma sprint retrospectiva, a gente faz aquela conversa para saber se a gente está aderente ao processo. O Scrum Master é que ele vai capturar tudo isso, em cima das práticas ágeis ele vai dizer o sim ou não, se a gente deve usar, não deve usar, se está legal, não está legal, o que precisa melhorar e por aí vai, tá? Então, basicamente aí, né, em cima da literatura, o que é o papel do Scrum Master, o que ele faz. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, postem aí no chat, tá? Eu vou lendo aqui e aí a gente vai debatendo. Se vocês quiserem parar, em qualquer momento, se vocês quiserem argumentar, tá? Por favor, façam isso, tá, gente? Eu tô aqui para que a gente consiga fazer um diálogo aí, que a gente consiga manter uma conversa. Essa é a ideia, tá bom? E de novo, se eu falar alguma bobagem, alguma coisa que não está aderente, vocês têm todo o poder de me corrigir. Vamos lá, o Product Owner, né? Que é o PO. Esse cara aí, ele é responsável, e apenas um por time, por manter um registro de todos os requisitos, regras de negócio e prioridades das entregas. E que todos conheçam esse registro, chamado de backlog do produto. Vocês criaram o backlog lá, então quem é a pessoa dentro do Scrum responsável por criar o backlog é o Product Owner, tá? Ele que tem o conhecimento. Por que é Product Owner, né? O dono do negócio, né? Eu tô colocando certo? É Product Owner, PO, Product Owner. Deixa eu ver se eu não tô errando aqui, porque tem Project Owner, mas é Product Owner. PO. Isso aí. Deus o livre se eu errar. Então o Product Owner ele é responsável por isso. Gente, basicamente ele é a pessoa, é o guru que a gente vai perguntar qualquer regra de negócio, qualquer questão relacionada ao produto, é com ele que a gente fala. Pô, tô com uma dúvida nisso aqui, essa. É com ele que vai falar. Ele é o responsável. Tá. Cara, eu trabalhei num projeto uma vez que a gente tinha um product owner, cara, que era impossível de falar com o cara. Eu não sei, cara, naquele projeto o que acontecia e tal, mas sei que toda vez que você falava com o cara, ele falava num nível a forma de se expressar, as palavras e tudo mais, ele falava de uma maneira que você não conseguia entender. Você não conseguia traduzir aquilo em software, tá? Então, uma das características do Product Owner é realmente traduzir o que o cliente quer em necessidade de negócio, de uma maneira que a gente eu falo a gente que é desenvolvedor porque eu sou muito desenvolvedor,
embora eu tenha esse viés aí de engenharia de software, estudei bastante, mas a gente, como desenvolvedor, a gente precisa de algo mais mastigado, entende? Para que a gente consiga realmente fazer o desenvolvimento da melhor maneira possível. Então, se o Product Owner não consegue traduzir isso da melhor maneira, fica muito difícil, tá? Muito complicado. Vamos seguir aqui, tá? Ele detém todo o conhecimento do negócio, aí é o ponto, né? É para ele que a gente pergunta tudo que tem que ser feito e tudo mais, tá? Moçada, aqui, deixa eu fazer um parênteses, não tem jeito, aqui é decoreba, aqui é teoria no limite, tá? Vou pedir até perdão porque essa aula aqui não tem jeito. Falar desses caras aí é muita teoria. É bem decoreba no limite assim, tá? Então peço um pouquinho de paciência para vocês. Já passa, tá? Então ele é o cara que detém o conhecimento do negócio, tá? É ele que faz a ponte do que você realmente tem que desenvolver com o cliente. Ele sabe exatamente o que tem que ser feito, mas ele não determina como, né? Porque quem determina como é a gente que é o pessoal do desenvolvimento que vai fazer, tá? Mas lembre-se que o Product Owner é a referência, né? É para ele que a gente vai fazer todas as perguntas quando é relacionado ao produto, quando é relacionado ao negócio, ou seja, como que eu resolvo isso, tá? E aí, no Scrum, existe o Development Team, né? Na literatura ele fala que todo mundo que não seja o Scrum Master ou o Product Owner, né? É do Development Team, que é o time de desenvolvimento, né? Se for olhar, testador é do time de desenvolvimento, designer, time de desenvolvimento e por aí vai, tá? Então são todas as outras pessoas ali que participam do processo. Developers, não importa seus cargos ou skills individuais, ou seja, todo mundo que participa de uma maneira para que o produto seja desenvolvido é chamado de time de desenvolvimento, ok? Embora a gente possa fazer separações mais distintas, e eu acho interessante fazer realmente, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, tá? Temos que ter o testador, tem que ter o cara que é o DevOps, temos que ter o cara que é o desenvolvedor, o cara que é o designer, por aí vai. Eu sou muito crítico quando a gente usa mais de um chapéu, sabe? Eu sou desenvolvedor e testador. Não, muito difícil. Tem gente que consegue, mas eu acho que cada um tem que desempenhar de maneira específica o seu papel, porque daí você fica mais motivado para isso, né? Quando você tem que fazer aquilo que faz sentido, vamos dizer assim. Tá. Aí aqui ele fala alguma descrição do tamanho da equipe e tudo mais. A ideia do Scrum é que a equipe não seja muito grande, ó. Tá? 3 a 9 desenvolvedores por time. Porque se você ficar com um time muito grande, fica muito difícil de seguir o Scrum. Fica muito difícil de gerenciar tudo isso, tá? Então por isso que eles falam para fazer equipes pequenas. Ok? E aí entra o tal do Project Manager, que é o gerente de projeto. O Project Manager é um líder, né? Tomador de decisões, o planejador que gerencia o projeto e a equipe, e ele é responsável pelo cumprimento dos objetivos, tá? Esse é o papel do Project Manager, tá? Diferente do Scrum Master. E aí entra aqui nessa parte, que é onde eu gero confusão da minha vivência, tá? E por quê? Porque eu não me recordo de ter trabalhado num projeto que o Scrum Master era diferente do Project Manager. A maioria dos projetos com os quais eu trabalhei e trabalho, o Scrum Master é o Project Manager. A maioria. Sem dúvida nenhuma. É o Project Manager aqui. Todas as funções que eu vejo de Scrum Master, o Project Manager está fazendo. Entende? Então daí que surge, de certa forma, a minha dificuldade, e ali gerou um pouco de confusão ali na primeira aula, para separar os papéis, porque eu olhei fora da literatura, eu olhei no dia a dia e falei, poxa, peraí, tá muito parecido, mas não, a literatura é muito clara, que a função do Project Manager e a função do Scrum Master são bem distintas, são muito separadas e distintas, ou seja, cada qual tem a sua responsabilidade bem definida, mas no papel, tá? No dia a dia, eu não, pelo menos na minha vivência, eu não consigo confirmar isso. E aí talvez eu traduza isso numa pergunta, né?
Vamos ver se vocês estão aí, né? Não sei, talvez vocês podem me ajudar. Na empresa de vocês, quem está atuando como desenvolvimento ou quem já atuou e por aí vai. Vocês, se vocês trabalharam com ágil, vocês conseguiram visualizar bem essa diferença do Scrum Master e do Project Manager? Tinha essa separação muito distinta? Não sei se alguém consegue dar um relato pra gente. Se sim, tenta dar um relato. Se não, pessoal, só escreve ali, puxa, professor, não, eu não cheguei nesse ponto. Só para ver se vocês estão aí. Misericórdia, tá todo mundo dormindo. Gustavo falou que não chegou. Mais alguém, gente? Cadê vocês? O Rodrigo falou que não. Será que não tem relação com o tamanho do time e recursos? Totalmente, Márcio. Fato. Eu sou do time de marketing, prof, não tive. Ah, tudo bem, gente. O Márcio colocou uma pergunta bem legal. Será que não tem relação com o tamanho do time e recursos disponíveis? Total, Márcio. Total. E geralmente o Project Manager, Márcio, ele estuda para ser um Scrum Master. Geralmente as empresas exigem que o Project Manager tenha certificação de Scrum Master. Ah, mas o professor está falando bobagem, não é bem assim. Cara, na maioria das vezes é. Na maioria das vezes você vai ver o Project Manager como Scrum Master. Tá? Então, causa realmente essa confusão, tá? E aí eu peço até perdão ali por causar. Mas tem essa separação quando você vai na literatura. E qual que é a separação, tá? A separação tá com relação a esse cara aqui, ó. Tá? Quais são as responsabilidades de cada qual? Aí você consegue desmembrar e aí você consegue visualizar a diferença entre cada um. Aí fica muito nítido. Só que, de novo, o que eu vejo aqui é a função que o Scrum Master e o Project Manager, dentro da equipe que eu trabalho, dentro da equipe que eu trabalhei, fazia. Às vezes até tem um cara que é o Scrum Master que ele fica vagando nos projetos, né? Ah, ele entra aqui, vamos ver se está aderente, entra aqui, vamos ver se está aderente e por aí vai. Mas na maioria das vezes é a mesma pessoa. Tô colocando, tá, Márcio? Da aula passada, da primeira aula de hoje, já coloquei, tá? Mas colocarei isso aqui também. Não tem problema. Vou colocando na medida que eu vou apresentando, tá bom? Então vamos ver. Do Project Manager, quais são as responsabilidades dele? É responsabilidade de gerente mesmo, né? Definir o escopo do projeto, qual que é o tamanho? Ele vai trabalhar com o PO, né? Para definir esse escopo, né? Ele vai reunir todos os requisitos, ou seja, o que a gente vai fazer? Ele tem que saber tudo o que está acontecendo. Identificar as atividades, dependências, sequenciamento, estimativa de tempo, né? Quais são os recursos necessários que eu vou ter? Ele vai gerenciar o orçamento, isso é uma parte muito importante que ele faz, né? Ele que vai dar aumento pra gente, se a gente merecer aumento. Ok? Ele vai reportar a liderança, né? Sobre o andamento do projeto. Basicamente é o seguinte, se atrasar, ele é o responsável, né? Então ele fica ali em cima da gente cobrando. E por isso que é ruim ter o Project Manager nas daily meeting, porque acaba realmente fazendo uma cobrança do tipo, por que você não fez? Por que não está pronto? E por aí vai. Aí fica chato, entende? Porque a ideia da daily meeting não é ficar questionando por que não fez. A ideia da daily meeting é demonstrar o que você fez, o que está fazendo, né? Tem algum impeditivo. Essa que é a ideia. E aí, se tiver algum impeditivo, aí os outros integrantes do grupo, da Scrum, podem ajudar para que você consiga terminar o quanto antes, entendeu? Essa que é a ideia. E principalmente, né? A ideia do delimiting é saber se está todo mundo... Aliás, saber o que todo mundo está fazendo, para você não ficar alienado. Que muitas vezes você fica ali no teu cantinho, só fazendo a tua tarefa e não sabe o que o outro do lado está fazendo. E às vezes, conversando, né? O cara mostra uma dificuldade e fala, pô, já fiz isso. Né? Olha aqui que você vai resolver outro problema. O cara, opa, beleza, não perde mais tempo. Então a ideia da delimite é sempre a conversa. Mas, às vezes acaba acontecendo isso, né? O Project Manager, ele entra e fica ali, tipo, por que não fez? Teria que fazer, e por aí vai. Aí fica chato. Eu, particularmente, não gosto assim, tá?
Vamos dar mais uma olhada aqui. Focar no processo, alocar tarefas, priorizar recursos, garantir qualidade, gerenciamento e parará. Ou seja, são funções de gerência a maior parte das tarefas do Project Manager. Por isso que tem essa diferença aí, essa distinção muito grande que fala na literatura. Ó, cada qual tem essas atividades ali bem pertinentes, né? Aí, moçadinha, vamos lá? O Scrum Master, olha as responsabilidades dele, tá? E veja como realmente é diferente das responsabilidades do Project Manager. Vamos lá, liderar o Sprint Planning, ou seja, quando a gente faz o planning, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Eu quero na primeira aula da próxima falar sobre essas práticas ágeis. Sprint Planning, Sprint Retrospective, como fazer Sprint, por aí vai, tá? Então a gente vai falar de todos, Daily Meeting, a gente vai falar de todos esses itens aí que são bem pertinentes, tá? Ou seja, como aplicar o ágil no dia a dia, tá? Então, o Scrum Master, olha só, ele está relacionado com as práticas, como que a gente aplica, olha meu português horrível, né? Como que a gente aplica, né, essas práticas e qual é a aderência que a gente tem com relação a isso. Ó a pergunta do Michael, vamos ver aqui, ó. E se na daily o impeditivo for tipo uma falha na especificação funcional ou do requisito? Teria que ter um exemplo aí, mas se for um impeditivo desse tipo, aí teria que levantar com o Product Owner. Isso. Eu acho que eu falei várias vezes Project Owner, tá? Mas vamos lá, tem que falar com o Product Owner se que impeditivo que tem ali, tá? Pra gente conseguir contornar, porque quem é o responsável por isso é o Product Owner, ok? Agora, se o requisito realmente está errado, está inválido e tudo mais, aí ele vai ter que pegar, vai ter que colocar como block. Você vai ter que falar, você vai ter que ir lá falar com o cliente para traduzir aquilo de novo para poder para depois seguir. E aí o que acontece? Se ficou como block, aí você vai ter que pegar outro, você pega outra tarefa, né? Para você não ficar ocioso. Penso que é isso, tá? Porque não tem como seguir com um requisito funcional que não está errado, né? Não tem como ir para frente. Né? O cara tá falando para fazer A, mas não tem como fazer, entendeu? Então é bloque, falar com o cliente para tentar resolver. Respondido, Michael? Ah, sim, vai quebrar. Quebrou total a estimativa, né? Porque se você bloqueou aquela tarefa e aí ele vai alocar uma outra tarefa dentro da sprint, quebrou total, né? Bem provável que você não vai conseguir quebrar, não vai conseguir finalizar aquela tarefa no tempo hábil, né? Não tem como, né? E aí, assim, não quer dizer que você colocou todas as tarefas na sprint, que a sprint vai rodar certinho, tá? Até a esteira que eles chamam, né? Começar a rodar certinho demora. Porque no início você tem muita tarefa pequenininha para fazer, muita coisinha, entendeu? E aí fica quebrando realmente. Isso que você falou é muito, acontece também, entende? Você chegar num ponto, mas isso aqui faz sentido, não faz, tal, e aí tem que realmente bloquear a task e conversar com o cliente, então tem esse delay, é fato, tá? Não tem como fugir muito disso, não. Então ele vai ser responsável ali, ó, por liderar a Sprint Planning, organizar a Daily Meeting. Então ele que, ó, olha só, se o Scrum Master ele é diferente do Project Manager e o Project Manager começa a fazer questões que não são relacionadas a Daily Meeting, quem deveria organizar isso é o Scrum Master. Então dá o pitaco ali, ele falou, opa, peraí, não é nessa reunião que a gente vai conversar sobre isso. Sacou a ideia? Agora, quando o Scrum Master e o Project Manager são as mesmas pessoas, aí lascou, né? Tá? Treinar e liderar o Product Owner, isso é tudo com relação à aderência ao Scrum, tá? Não há como que faz a levantamento de requisitos, essas coisas, não. Tudo é o Scrum. Monitorar o progresso do sprint. Aqui, gente, ele vai fazer aquele relatório. Cara, aqui tem esse cara aqui, tem o Product Owner que faz aquele relatório que é o Burnout Chart, tá? Que é para dizer se está todo mundo aderente, ou seja, a gente vai entregar no tempo que é para entregar?
tá? Ele vai ajudar a equipe ali, ó, a estimar e aumentar a velocidade, ou seja, ele tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo, por que a estimativa não está batendo, por que, por exemplo, nessa sprint a gente não conseguiu entregar tudo que tinha que entregar, foi um problema de desenvolvimento, foi um problema com o desenvolvedor, foi um problema com o teste, então ele tem que estar de olho nessas questões, e aí melhorar como as coisas são estimadas, tá? A comunicação contínua, tá? Olha lá, ó, reduzir as interrupções da equipe, blockings. Eu coloquei blocks, mas eu não sei se do inglês dá pra colocar assim, tá? Deixa eu ver se eu tenho raiva de errar em inglês. Então vamos lá. Acho que não existe. Não, blockings. Bloqueios. Ó, fiz certo. Tá? Vamos voltar aqui. Blocks. Aí, cara, pensa assim. Ele vai reduzir. Mas vamos voltar naquela pergunta do Maico, tá? Que eu acho que é bem interessante e vamos dar uma olhada aqui nessas funções e responsabilidades. O Maico está falando o seguinte: e se na dele impeditivo for uma falha na especificação funcional do requisito, beleza? O Scrum Master, ele é o responsável por reduzir essas interrupções, né? Então o que vai acontecer? Bloqueamos essa tarefa para a gente tentar corrigir o que está acontecendo e tentamos alocar uma outra tarefa para que você não fique parado. Porque imagina você ficar parado até o final da sprint, é dinheiro que a gente está perdendo. Ponto. Então o Scrum Master ele vai tentar reduzir isso. Agora, quem é o cara que vai conversar sobre aquele bloqueio, ou seja, sobre aquela task que está bloqueada com o cliente, é o Product Owner. É ele que deve fazer esse papel. Ok? Voltando, aí o Scrum Master vai conversar com o Product Owner para entender o que aconteceu. Entende? Para tentar minimizar isso aí para ver e para deixar a coisa mais ágil possível, tá? Ele monitora e ajuda a melhorar a dinâmica da equipe, auxilia com os relatórios lá, o que é o burn down chart, e motive a equipe e atua como intermediador que mantém a equipe unida. Legal, maravilhoso, né? Pessoal, qual que você acha que é a maior motivação para uma equipe? Sendo bem sincero, o que vocês acham? Eu queria entender como é que... Isso aqui é literatura, tá? Eu queria entender como é que o Scrum Master ele motiva a equipe. Me dá um exemplo aí, galera, do que vocês acham que motiva alguém? Do que motiva uma equipe no projeto de software? Vamos lá, vou esperar vocês falarem aí. Pode falar o que quiser. O que vocês acham que motiva a pessoa? Deixa eu ver. O Márcio colocou reconhecimento. O Darley falou feedback e reconhecimento. Diria que boas recompensas. Gente, eu adoro que vocês falam a minha língua, né? Márcio, se você puder traduzir, o Márcio falou reconhecimento, se você puder traduzir reconhecimento, Márcio, em uma palavra, você consegue? Pô, em uma palavra. Não, em uma palavra é reconhecimento. Mas se você pudesse traduzir ele um pouquinho maior, assim, pro linguajar da gente, o que você colocaria? Eu tô vendo que aí foi indo para a questão da recompensa, né? Eu acho que tem a ver com isso, mas tem. Acho que o ser humano gosta de sentir que contribui, que faz parte, né? Mas vai de Isso, cada isso. um, né? Com certeza, acho que vale até a pena a gente discutir um pouquinho essa questão da motivação, mas, cara, não tem jeito. Você motivar a equipe é dinheiro. Ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha por amor, entendeu? Eu levanto todo dia cedo, eu vou trabalhar no projeto por amor. Eu nem tô preocupado com o meu salário. Mentira! Todo mundo que trabalha num projeto de software ou qualquer lugar, todo mundo quer dinheiro. Se você pegar e falar assim, ó, tem um desenvolvedor A e desenvolvedor B. Cara, pode ser o cara que for. Se você descobre que o cara do lado que faz a mesma coisa que você faz ganha mais que você fica louco. Não fico, professor, eu me importo só comigo. É o que eu tento fazer hoje em dia. Eu nem sei quanto ganha nenhum dos caras que trabalham comigo. Porque se você sabe, não adianta. Você fica com uma pulga atrás da orelha. Porra, mas eu tô me matando aqui para fazer aqui e o cara ganha mais que eu. Entende? Isso eu tô falando um exemplo. Existem N exemplos, mas não tem jeito. A maneira como você motiva uma equipe, acho que a principal é realmente a remuneração. Se você não estiver ganhando aquilo que você acha que merece ganhar, é muito difícil você trabalhar motivado. Tá, mas daí entra outros valores, né? O Márcio quis colocar ali outros valores. Pô, trabalhar num projeto que eu vejo que é um projeto bacana, trabalhar com uma tecnologia que é uma tecnologia que eu gosto, trabalhar
com uma equipe que tem uma comunicação legal, que todo mundo se respeita. Ou seja, tem vários fatores, ok? Mas são fatores, cara, que a gente coloca de uma maneira assim, que devem existir sempre. Pô, eu sempre queria trabalhar, eu sempre quero trabalhar em um projeto que todo mundo, que não tenha, sei lá, pessoa chata, o cara que se acha, alguma coisa nesse sentido. Ou trabalhar num projeto com um cara do lado fica falando que o que está fazendo é ruim e por aí vai. Ninguém quer isso. Mas isso faz parte, vamos dizer assim, do normal. Agora, o reconhecimento não adianta. Se você não tiver um salário bacana, você não trabalha. Diria que atualmente tenho mais procurado evoluir tecnicamente, com feedbacks e reconhecimento do que dinheiro. Mas dá ruim de saber que tem dev que faz o mínimo do mínimo e sempre vão atrás do dinheiro. É polêmico, né, Amanda? Isso que eu tô falando aqui, né? Tá, mas olha só o que você coloca. Diria que atualmente tenho mais procurado evoluir tecnicamente. Show. Por exemplo, eu se for olhar, você sempre tem que estar evoluindo tecnicamente, porque senão você não consegue nem manter, mas legal, é isso aí. Aí com feedbacks e reconhecimento, tá? Logicamente que se é posto um desafio para você, e é legal trabalhar com desafios, e você faz o accomplishment, você consegue entregar aquilo que te, né, que te colocaram como um challenge, você teve que melhorar tecnicamente. Vamos lá, tem um front-end novo aí agora. Sei lá, vou trabalhar no projeto front-end novo, é React. Pô, não manjo muito de React. Eu vou ter que evoluir tecnicamente. Vou trabalhar com aquela tecnologia. Vou entregar algo de valor. Cara, você vai querer reconhecimento no final. Talvez o reconhecimento não seja a forma de dinheiro, mas talvez seja o reconhecimento da time, a gerente agradecendo, falando, queremos agradecer o Clevers pela evolução técnica e por aí vai, né? Perante o time. É legal. Mas, cara, se esse reconhecimento vem 1, 2, 3 e não vem em forma de dinheiro, desculpe, não rola. E aí eu tô falando da minha vivência. Eu tenho tempinho já de vivência e é assim. Ó, eu tenho uma startup, mas ela tá meio parada. Eu contratei um piazinho, tava dando aula na Positivo. Daí um dia ele chegou pra mim e falou, professor, preciso trabalhar, mas não tô conseguindo arranjar estágio. Daí ele falou, não tô conseguindo estágio. Daí eu falei, e era um piá bom. Eu falei, piá, tô com uma oportunidade aí e tal. Coloquei o piá pra trabalhar com Angular e Spring Boot. Piá entrou pra trabalhar, mas o piá era bom assim, cara, em 3 meses assim o piá ficou fera. Estágio. Já começou a fazer uns negócios legais, tal, entregava muito rápido, tal, começou a manjar bem da parte de front e de back. Em 6 meses, ele já pediu pra sair. Falou, cara, arranjei um outro serviço aqui que eu vou ganhar 3 vezes do que eu ganho, professor. Falei, cara, tipo, bora? Não tem o que falar. Então, assim, o mundo é mau. No desenvolvimento de software é pior ainda. Se você não reconhece o developer, e nem o developer, o Scrum Master, o Product Owner, por aí vai, você vai perder gente da equipe. Então, a motivação realmente tá muito ligada com a parte financeira. Tá? Ainda mais nesse mundo que a gente tá. Eu vou falar de mim, ó, pra vocês terem uma ideia. Tem um cara, o cara me mandou já umas 50 mensagens pra mim no LinkedIn, chega a ser até assédio. Ele tá precisando de um arquiteto, não acha. E aí ele mandou uma mensagem, falou, cara, vamos fazer uma reunião com você na sexta-feira, tal. Eu falei, cara, tô na IBM, tô feliz, tô ganhando tanto. Cara, pra eu sair tem que ser, tipo, no mínimo uns 40% a mais do que eu ganho. Você vai pagar? Não, vambora. E eu pensando, vou falar pro cara, né? Em vez de falar não, né? Eu falei, eu vou falar pro cara, porque o cara nem vai, né, esticar a conversa. Ô, o cara não quer fazer entrevista? Aí entra outra coisa, Márcio. Por que eu não largo a IBM? Eu me colocando aqui sempre. Porque na IBM eu trabalho num projeto que eu sempre quis trabalhar. Eu trabalho, por exemplo, minha team leader é americana, eu falo inglês todo dia, é uma coisa que eu gosto bastante. Ele é um projeto que, pô, eu trabalho das 9 às 6 e depois das 6 eu não me estresso. Tem as tarefas para fazer, eu faço tudo no tempo hábil, é a tecnologia que eu gosto de usar, enfim. Então são vários fatores que são muito pertinentes que fazem com que eu fique. O home office. Cara, não tem preço trabalhar em casa. Tem gente que não gosta. Eu sinto falta, às vezes, de gente.
entende? Mas daí eu penso que, poxa, aqui em Curitiba você ainda demora, tipo, 30 minutos você tá no trabalho, mas em São Paulo é 3 horas os caras demoram, 2 horas os caras demoram para chegar ao teu trabalho. Então, tudo isso aí faz com que eu fique. E aí, lógico que a outra empresa vai pagar um salário muito melhor, mas daí eu penso, puxa, você vai entrar na outra empresa, talvez eu vou entrar numa equipe que não seja tão bacana que a equipe que eu tô, talvez a tecnologia não seja legal, talvez tenha uma pressão muito maior do que a pressão que eu tenho hoje, vou ganhar mais. Mas daí você começa a analisar esses pontos, por exemplo, aqui na IBM eu tenho muita flexibilidade. Como minha chefe é americana, às vezes, eu lembro até hoje, não sei se eu já falei isso, mas eu lembro que quando eu entrei aqui na IBM, a gente tinha que resolver problema de banco. Eu lembro que eu mandei um e-mail para ela uma vez falando, não, vou ficar umas 2 horas fora, num dia. Daí no outro dia eu mandei de novo. No terceiro dia ela me xingou, ela falou, Clevers, se você precisa sair, saia. Vá, resolva o que você tem que fazer e volta. A gente vai ver que você tá away. A hora que você chegar, a gente conversa. Então tem uma flexibilidade muito grande. E aí você acaba não querendo trocar isso pelo duvidoso, né? Será que nessa outra empresa eu vou ter essa flexibilidade? Vou ter um gerente que fica ali em cima de mim 24 horas, entendeu? Então, são vários fatores que ajudam com relação à motivação, tá? Mas se eu não ganhasse o que eu acho que eu mereço ganhar aqui na IBM, eu não estava aqui. É fato. Né? E aí entra outra coisa, por exemplo, agora eu sou o líder técnico, né? Na hierarquia de desenvolvimento é onde a gente chega, onde a gente pode chegar, vamos dizer assim, que é o ápice. Cara, vocês acreditam que eu faço até terapia com relação a isso? Porque eu não tenho a menor vontade de ser gerente, eu não tenho a menor vontade de ir para esses lados, assim. E aí eu cheguei no máximo que o desenvolvedor, arquiteto ou líder técnico pode chegar. E aí acaba a missão, né? E aí é uma das discussões que eu faço muito quando eu faço, me abrindo mesmo assim, quando eu faço terapia, porque eu questiono muito isso. Eu falo, tá, mas é feio eu estar onde eu tô e não me acomodar, mas estar muito feliz de estar aqui e não querer ir mais além do que isso, porque eu já tô onde eu queria estar. Não é feio. Se você é feliz, porque agora eu não cresço mais verticalmente, eu cresço só horizontalmente, né? Então, Amanda, mas aí eu já tô como lead, né? Eu já sou especialista, né? Aqui na IBM tem as bandas, né? Eu tô na banda 8, acho que a banda 8 é a banda de liderança. Se eu for pra banda 9, daí é gerência já. Entende? Então na banda 8 eu vou crescer verticalmente, eu vou crescer horizontalmente, né? E aí é um questionamento que eu faço, poxa, e entra nessa questão da motivação que a gente tá falando, né? E aí, né? É feio? Entende? Não é. Desde que você ama o que você faz e você tá feliz naquilo, né, que você tá fazendo, segue o baile. Que uma hora você vai ter que sossegar também, né? Mas voltando, é bem nesse questionamento de não virar... eu não tenho vontade de virar gerente, essas coisas, sabe? Não é meu perfil. Converso muito com a minha chefe com relação a isso. A minha parte é realmente como resolver o problema do cliente. É isso que eu adoro fazer. Mas, voltando lá, eu acho que dinheiro não tem como fugir. Mas não é tudo, né? Se fosse tudo, eu já tinha largado a IBM. Esses tempos atrás tinha um cara também que queria um desenvolvedor. Fiz o processo com o cara, não, vou te contratar. Eu falei, não, cara. Pensei melhor, falei, não vai dar. Pessoal, aí aqui, ó, a gente tem as responsabilidades do... Mas só fazendo um parênteses, eu gostei muito do que você falou ali, Amanda. Eu achei muito legal. Esse lance aí de evoluir tecnicamente e tal, eu acho que isso aí, Amanda, ele te traduz ou ele vai te levar à promoção. Ele vai te levar a ganhar mais. Entendeu? Quando você tem esse pensamento que você falou. Muito legal isso, né? Quero evoluir tecnicamente, quero receber os feedbacks, ver o que eu posso melhorar, né? Com certeza isso vai fazer você ser reconhecido financeiramente, não tem como. Se não nessa empresa que você tá ou em outra. Isso é fato. Que nem o estagiário que eu tinha. 6 meses o cara já... Agora ele tá numa outra, nem sei, ele deve estar ganhando mais que eu já. Vamos lá. O Product Owner, pessoal, ele é responsável então por transmitir uma visão clara do projeto. Olha lá, ó. É o cara que vai capturar os requisitos do cliente e traduzir pra gente.
Gerenciar e priorizar o backlog do produto, ele que faz isso, né? O que é priorização? Pô, essa tarefa tem que vir antes dessa. Geralmente eles priorizam pelo que é mais difícil fazer antes, né? Ou você faz um POC, né, que é a prova de contexto, de um CRUD, só para garantir a arquitetura, para ver se ela vai estar legal, e aí você começa a fazer as tarefas mais difíceis, né? Garantir que a equipe de desenvolvimento entenda as tarefas e trabalhe nos recursos certos e na ordem priorizada. Fornecer feedback e aprovar os resultados do trabalho. Ele que é o cara que vai pegar cada sprint, vai levar para o cliente, ver o que está acontecendo e ver se aquilo realmente faz sentido para o cliente, tá? E aqui eu acho que a gente fecha a ideia dos papéis, tá? E aqui eu tento traduzir, e aqui eu tento trazer de uma forma e realmente bem focada na literatura, tal slide, tá? Mas eu tento trazer um pouco da minha visão, da minha opinião, atuando numa equipe ágil, tá? Então, por isso que gera um pouquinho, às vezes, dessas confusões, tá? Eu peço perdão com relação a isso, porque eu tento trazer a vivência. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, o que está escrito aqui é o que segue, tá? Quem trabalha na área sabe que é mentira. Não é 100% do que está escrito aqui que é aplicado. Tem muitos detalhes aqui que oscilam de equipe para equipe. Principalmente essa questão do Project Manager com o Scrum Master, tá? Difícil. Cara, eu não lembro de um projeto que eu trabalhei que era distinto, que tinha os dois, tá? Mas na literatura está escrito que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. E aí eu espero que o documento ele realmente tenha conseguido, e essa parte aí que eu passei, essa conversa que eu passei para vocês, tenha conseguido traduzir um pouco disso. Belezeira? Moçadas, dúvidas? Se tiver dúvida, dá um sim, não ali no board ali. Pelo menos umas 4 pessoas, só para eu saber se eu posso seguir aqui. Beleza? Que tem tarefas. Eu sei que vocês adoram as tarefas. Tem dúvida, Ivan? Se tiver, pode perguntar. Ou se sim, tá tudo ok. Sim, é tudo ok? Maravilha. Tá fácil, hein? Tá fácil. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu tinha colocado essa tarefinha do Planning Poker. Vamos falar desse cara agora? Eu acho que vai ser legal falar dele agora. Eu tinha deixado ele para fazer um pouquinho na próxima aula, mas como vocês já fizeram toda a parte do... Como fizeram não, né? Vocês estão trabalhando na parte lá da User Story e das Tasks. Eu acho que agora dá pra gente falar assim do Planning Poker e fazer uma brincadeira com esse cara aqui. Vai ser bem legal, tá? Eu vou parar de gravar, porque a parte importante que eu tinha que falar eu falei agora.